Então, amigos, boa noite. Como o Matheus já me apresentou, eu sou o Ismael Wolff. Eu participo do GT de História e Fé Cristã aqui da BC2 desde que ele foi criado e participo do conselho também. E eu sou professor na Prefeitura Municipal de Gravataí, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, sim, enfim, estava com período de licença também em relação à docência. Sou doutorando no programa de pós-graduação em História da Unirio, onde eu sou orientado pela professora doutora Cláudia Beltrão e co-orientado pelo Dr. Giorgio Ferri da Sapienza Università di Roma, tá? E, enfim, tive um período recente na Newcastle University, no Reino Unido, onde eu fui supervisionado pelo professor Dr. Federico Santangelo também. A minha pesquisa do doutorado não tem a ver com o que eu vou falar hoje, tá? O que eu vou falar hoje está muito mais relacionado com a minha pesquisa de mestrado, que foi minha pesquisa anterior. Minha pesquisa de doutorado é sobre os mistérios de Mitra, a cultura material, como ela se desenvolve na região da Muralha de Adriano. Então, não vou estar falando sobre isso hoje, mas vou estar falando sobre algo que me ajudou, me auxiliou na construção da minha dissertação de mestrado, e que também me rendeu um artigo, aliás, um ensaio, né? Porque dentro da formatação da revista Práticas da História, que o Matheus se referiu anteriormente, está colocado, posto como ensaio, né? Um ensaio, e depois vou passar aqui maiores informações sobre ele também. Mas, nessa noite, eu quero falar, então, o título que eu dei para essa apresentação é Humanidades Digitais e as Novas Tecnologias, reflexões em torno do uso de ferramentas de mineração de texto para a prática de pesquisas históricas, tá? Obviamente que, pelo tempo que a gente tem, né, vai ser algo, né, mais geral, assim, e eu vou compartilhar um pouco das minhas experiências, longe de mim querer apresentar para vocês um panorama profundo e completo de todas as ferramentas que nós temos disponíveis para a mineração de texto, mas eu vou falar um pouco da minha experiência em relação a isso, tá? Alguns tópicos da apresentação, para deixar claro sobre o que nós vamos conversar aqui nessa noite. Vamos falar um pouco sobre novas tecnologias, humanidades digitais, mineração de texto, um estudo de caso da minha experiência com o Perseus, Perseus Project, a library também desse projeto aí, e algumas reflexões, né, de forma que a gente possa conversar um pouquinho em relação a isso, certo? Então, aqui até trouxe uma imagem, né, sobre text mining, né, que é como a gente chama a mineração de texto, né? Então, se vocês fizerem uma busca hoje, no Google Acadêmico, sobre text mining, história, vocês vão encontrar material. Também Digital Humanities, também vamos encontrar material em relação a isso. Em língua portuguesa, ainda não temos tanta coisa assim. Perdoe se vocês conhecem, né, algum material além do que eu vou apresentar aqui. Se há, né, até é bom que a gente converse em relação a isso, para que a gente possa compartilhar essas informações também, certo? Então, esses são os tópicos da apresentação que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Novas tecnologias, então, né, pessoal? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode se remeter ao ser humano, dependendo de como a gente utilizar esse conceito, né? A gente pode se remeter a muitas gerações, né, de sapiens antes de nós, utilizando tecnologias que talvez para nós, hoje, alguns iriam chamar de muito rudimentares, talvez, né? Outros dariam outras nomenclaturas para isso, mas o ser humano sempre buscou desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas para que pudessem auxiliá-lo na sua prática diária, na sua vida, até para sobrevivência, né? E, enfim, né, normalmente elas são desenvolvidas, pelo menos na minha concepção, como uma forma de
de melhorar, né, de melhorar nossa performance em alguma coisa, ou nos propiciar outras situações, enfim. Quem poderia se imaginar hoje, né? É muito difícil, por exemplo, que alguém hoje não tenha um micro-ondas, né? Só para a gente ter pensar em alguma coisa, assim. Para quem trabalha, por exemplo, dando aula e tem filho, né? Às vezes, colocar alguma coisa no micro-ondas e resolver em 2, 3 minutos, no máximo 5, algo que talvez alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, não se pensasse nisso, né? Então a pessoa teria que despender tempo em relação a preparar um alimento. Hoje em dia, a gente consegue, através desse tipo de tecnologia, resolver essas coisas mais facilmente. Não só no dia a dia, mas também nas ferramentas para o nosso trabalho. Nós aqui do grupo, né, do GT História e Fé Cristã, na maioria somos pessoas que ou são historiadores ou professores de história, enfim, ou interessados, ou pessoas que estão se graduando, ou fazendo uma pós-graduação em relação a isso, ou pessoas interessadas, daqui a pouco da teologia, da ciência da religião. Mas essas novas tecnologias estão atingindo as diferentes áreas, certo? Não somente as áreas diretamente ligadas à tecnologia da informação, por exemplo, engenharia computacional, mas elas estão atingindo diferentes possibilidades, certo? Em diferentes áreas do conhecimento. E a gente precisa estar ligado com isso também, né? A gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Nós não podemos ficar numa caixinha lá guardados, as coisas estão acontecendo, e a gente precisa estar observando cada uma dessas novas situações. Mas, assim, pensando em questão das tecnologias, né? A gente pode se perguntar, tá, mas e as humanidades digitais? Bom, primeiramente, quando a gente está pensando em humanidades, né, para nós aqui é um consenso mais ou menos do que poderia ser, né, pelo menos quase um consenso que poderia ser a nossa área está dentro disso, né, a história está dentro das áreas de humanidades. E quando a gente pensa em humanidades digitais, a gente pensa em diferentes plataformas, enfim, em diferentes formas de lidar com esses saberes que nós temos, mas algumas coisas, às vezes, podem não estar tão claras para as pessoas que estão realizando reflexões em torno disso, ou que não estão, simplesmente estão vivendo as suas vidas, né? Uma das coisas que a gente pode pensar sobre isso, quando a gente pensa em humanidades digitais, a gente pode pensar no caráter interdisciplinar ou transdisciplinar delas, né? Então, alguns autores vão dizer que elas passam por todas as disciplinas, né? E outros vão dizer que elas transcendem essas disciplinas, né? Elas estão acima dessas disciplinas tradicionais, enfim, mas lidando com essas diferentes formas de pensar, né? Trazendo diálogo também, por que não? Entre a história e a arqueologia, entre a história e as disciplinas de biologia, genética, né? A gente pode pensar nisso também. E tantas outras coisas que nós podemos pensar, né? Recentemente eu li uma reportagem que falava sobre um manuscrito que foi decifrado com a ajuda de inteligência artificial. É um manuscrito de Pompeia, se eu não me engano. Não me recordo exatamente qual agora, mas foi decifrado utilizando a inteligência artificial, né? Então, a gente tem as áreas do conhecimento, elas se comunicando, né? Isso produzindo, então, novos saberes, novas formas de averiguação que anteriormente talvez nós não pudéssemos ter por conta de não termos disponíveis para nós as tecnologias que nós temos hoje. Tínhamos outras, né? E com as outras que nós tínhamos, nós trabalhávamos, e agora nós temos essas novas, né, e a gente vai trabalhar com elas também, utilizando-as também. Outra coisa são as redes e grupos de trabalho, bem comum no campo das humanidades digitais que se formem em grupos de trabalho, né? Como eu falei agora, a gente pode pensar, sim, existe, por exemplo, no Reino Unido, vocês já devem ter ouvido falar de um historiador e arqueólogo chamado Barry Cunliffe. Ele escreve muito sobre celtas,
populações indígenas da Britânia, da Irlanda, migrações com o continente europeu, e ele, o grupo de trabalho dele, as pessoas com as quais ele trabalha, eles lidam muito com questões de genética também. Então, são formados grupos de trabalho e redes que propiciam novas leituras, né? nos propiciam novas ferramentas. Então, antigamente, talvez, e ainda no campo da história, né? O campo da história sempre lidou dialogando com a economia, dialogando com as ciências das religiões, com a teologia, com a geografia, mas hoje, né, nós podemos ver isso ainda mais por conta de nós termos essas novas ferramentas, essas novas possibilidades. Imagina, hoje a gente pode trabalhar com questão de genética. Agora, se nós temos condições para lidar com isso, é algo para se pensar, né? Mas um grupo pode se auxiliar. Então, se eu tiver um especialista numa área, em outra, a gente pode conversar e buscar soluções, buscar responder novas questões. E tudo isso gerando um trabalho colaborativo, né? Então, se desenvolve um trabalho colaborativo. E as humanidades digitais, elas fazem isso aí. Né? Elas permitem muito isso. Muito mais do que anteriormente, diria eu. Certo? Então, é algo para a gente pensar. Mas, assim, as humanidades digitais, elas substituem as pesquisas tradicionais. Aqui eu trago uma citação para vocês, de Evans e Rees, tá? Que diz o seguinte, tá? Tradução livre, de minha parte. A pesquisa nas humanidades digitais é movida pelo mesmo desejo de saber que as humanidades tradicionais, mas através do novo saber que a presença da computação deu, os tópicos e áreas de pesquisa, os métodos e os resultados mudaram. Mas as humanidades são as humanidades, sejam digitais ou tradicionais. Esta é a segunda onda. As atividades e funções das humanidades sendo atendidas por métodos digitais, bem como por meio da leitura tradicional, mas levando a uma mudança dos métodos e da produção das humanidades. Ou seja, nós não estamos abandonando algo que nós tínhamos antes, mas nós estamos ampliando, né, esse nosso horizonte de trabalho. Né? Nós temos mais ferramentas agora, podemos fazer utilizar novos métodos, nossa leitura tradicional pode ser aliada com novas leituras. Isso é muito importante para nós, tá? Então, assim, nós percebemos com isso que não há uma substituição, tá? Já que as humanidades continuam sendo as humanidades, como dissemos aqui, né? O que ocorre é que a tecnologia é colocada a serviço das ciências humanas, possibilitando a utilização de novos métodos e a possibilidade de novos tipos de questionamentos e hipóteses, certo? Isso precisa ficar claro para a gente. Então, assim, a gente não precisa ter medo de lidar com o novo. A gente não está abandonando as coisas antigas, né? Certo? Por exemplo, talvez alguma pessoa que tenha que lidar com, esteja acostumada a lidar com arquivos, né? A gente sempre brinca aqui no grupo que o Jonatas Karate, por exemplo, é um historiador raiz, né? Porque ele é um cara dos arquivos, ele está lá, poeira de arquivo e tudo mais. Essa metodologia, ela não tem que ser abandonada. Mas se nós tivermos outras possibilidades de lidarmos junto com ela, melhor ainda, né? Melhor ainda. Às vezes a gente não tem essa possibilidade, mas tendo, muito, muito bom, né? Então, o historiador raiz, vamos dizer assim, ele continua sendo muito importante, mas existem outras formas da gente lidar com os documentos também. Vocês estão me entendendo aqui o que eu estou dizendo, né? E a gente vai lidando com eles conforme a gente pode. Certo? Vamos prosseguir. Outra coisa importante é o movimento de dados abertos. Tá? Com o desenvolvimento das humanidades digitais, percebeu também a necessidade de criar um movimento de dados abertos. Vocês já devem ter ouvido falar disso também, né? Então, o compartilhamento de informações através de grandes bancos de dados tornou-se uma realidade. Claro que ainda há muito que se melhorar e expandir nesse sentido, mas pode-se perceber que este movimento tem crescido. Então, assim, o movimento de dados abertos é cada vez mais uma realidade. A gente tem uma série de bancos de dados, a gente vai falar sobre isso. Isso está diretamente ligado com as humanidades digitais, está ligado com os grupos, as redes, porque para construir um banco de dados a gente precisa de alguém que saiba lidar com as ferramentas de TI,
especialistas de determinada área das humanidades que a gente pretende trabalhar. Então, esse trabalho colaborativo permite que a gente possa construir esses grandes bancos de dados e esses dados possam estar abertos para uma comunidade maior de pesquisadores. Quando nós não tínhamos isso, às vezes se havia uma grande dificuldade de chegar até um documento, né? Hoje em dia a gente tem outras possibilidades, dentro da medida do possível, conforme a gente vai tendo acesso a esses documentos de formas digitais. Alguns exemplos que vocês já conhecem, mas é bom a gente trazer aqui. O Internet Archive, tá? A gente já conhece ele também. Então, são vários, um projeto que visa aí salvar páginas da web. E se a gente for parar para pensar, hoje, a web é uma fonte, pode ser usada como fonte pelos historiadores, né? Só que muitas vezes as páginas, elas saem do ar, a gente perde muita coisa, elas mudam de um dia para o outro, né? Por isso que quando a gente coloca lá, a gente compartilha alguma coisa que está na web, a gente coloca, né, acesso em, porque a gente está dizendo que naquele período aqui, aquela página estava daquela forma, mas a internet é muito móvel. Diferentemente de um livro fixo, né, ou, enfim, um documento que está ali no papel, né, ele foi impresso, ele está ali. A menos que se mude uma edição, alguma coisa assim, ele permanece da mesma forma. A internet não. E o Internet Archive permite que a gente possa, então, ter essas páginas salvas. Outros projetos que a gente tem é o Google Acadêmico, né? Que a gente pode buscar, fazer buscas lá também. Academia.edu, sei que a gente usa muito no Brasil, né? A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, todos esses são grandes bancos de dados que nós temos, né? Que são gerados através de muito trabalho colaborativo. Outras ferramentas da web, como o Google Maps, o Google Earth e as mídias sociais, podem fornecer dados importantes de acordo com o tipo de pesquisa realizada também. Então, hoje a web, ela pode servir tanto para nos trazer bibliografia, para lidarmos, né, com obras de apoio para as nossas pesquisas, mas pode servir também como fonte. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso que nós temos diante de nós. Então, as possibilidades são inúmeras, né? E quando a gente está falando de humanidades digitais, a gente pode pensar aqui mais próximo, talvez, né? E aqui trazendo muito para a minha realidade também, porque sou eu falando, né, uma pessoa que lida com história antiga e tudo mais, história e arqueologia digitais. Então, a gente tem uma série de bancos de dados, né, que tem contribuído para essas áreas. E aqui eu trago isso como informação também para que vocês possam, talvez, alguém está em dúvida, como é que eu trabalho com certas coisas. Mas a gente tem uma série de ferramentas, né, de bancos de dados que podem nos ajudar. Por exemplo, o ADS, Archaeology Data Service. Eu utilizo muito na minha pesquisa, porque eu trabalho com cultura material, então eu tenho uma série de relatórios de escavação que estão disponíveis de forma gratuita através desse banco de dados. Certo? Esses aí estão muito ligados, às vezes, universidades do Reino Unido ou dos Estados Unidos, enfim. O Archaeology Data Service ligado ao Reino Unido, tá? Então, ali eu consigo acessar documentos ali de escavação que antes eu não teria acesso, só através de um documento físico, que talvez seria caríssimo. E hoje eu acesso isso de graça e permite que eu, brasileiro, possa fazer uma pesquisa com a cultura material que está lá na Muralha de Adriano, algo que foi produzido no século II, talvez, ou III, ou I, ou IV, enfim. Então, esses bancos de dados, essas novas tecnologias permitem isso também. Aí existem outros, né? O History Data Service também, lidando muito com fontes literárias, certo? The Digital Archaeological Record também, então também lidando com a questão da arqueologia, né? E aí, às vezes, a gente também tem acesso às imagens, né, de documentos que foram escaneados, então a gente tem eles disponíveis em 3D, 4D, enfim, a gente tem essas possibilidades diferentes para poder acessar essa documentação, certo? Não apenas textos, mas a gente tem acesso à cultura material de forma geral, tá? O Pelagius.org Commons também, vocês já devem ter visto, né? Pelagius também tem uma série de ferramentas. Esse aqui, para quem trabalha com Roma também, Digital Augustan Rome também, muito interessante, tá? Porque esse aí, ele trabalha
com questão dos mapas, por exemplo, da cidade de Roma, ele tem um mapa e você consegue chegar até os lugares dizendo aqui era Domus, que morava determinada pessoa, então isso nos dá possibilidades. Também The Portable Antiquities Scam, tá? Também a gente tem essa possibilidade também, tá? Então a gente tem aí documentos que a gente pode acessar, tá? De forma diferente, tá? Tanto textuais quanto outros variados produzidos pela cultura material, arqueológicos, enfim. Tá? Então, são algumas ferramentas que a gente tem e que a gente não pode abrir mão disso hoje, né? Então, dentre essas novas possibilidades trazidas pela arqueologia digital, estão métodos de análise de redes também, em que podem ser percebidos pontos de contato, interação, distanciamento, através de análises estatísticas, biológicas, genéticas, linguísticas, geográficas, tá? Então, vejam quantas áreas estão relacionadas nisso. A gente pode ter reconstituição de comunidades através de visualização 3D. Muito interessante, tá? Se vocês buscarem, por exemplo, pelo trabalho do LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial da USP, vocês vão achar trabalhos nesse sentido, tá? Enfim, ferramentas como impressoras 3D, o nosso Museu Nacional, que tivemos problemas também, já lidava com isso. Enfim, existem museus lidando com isso também, imprimindo, né? Não apenas escaneando, mas imprimindo artefatos para que a gente possa usar. Então, são grandes as contribuições para pesquisa e para o ensino, né? Então, você imagina que hoje um professor pode acessar daqui a pouco um material, um artefato que alguém imprimiu, né? Foi escaneado e alguém imprimiu e daqui a pouco está numa sala de aula de uma escola pública trabalhando com a cultura material com os estudantes. Olha só que coisa legal, né? E há também outras ferramentas importantes, por exemplo, para análise de mapas, que podem ser utilizadas, tá? E nisso tudo, gente, tá? Pensando em tudo isso, a gente tem diferentes documentos, tá? Documentos digitalizados e nascidos digitais, que também é a diferença, né? Então, assim, acervos antigos, muitos deles dependem de serem digitalizados, certo? Então, assim, digitalizar certos documentos pode requerer uma certa expertise, tá? Então, se alguém está digitalizando algum documento, por exemplo, algum manuscrito da Idade Média, o ideal que seja feito em conjunto, porque um especialista com determinados manuscritos vai poder apontar melhores maneiras de como digitalizar aquilo, tá? O conhecimento prévio da língua vai auxiliar. Também é necessário um conhecimento para o uso adequado de equipamentos, tá? Um preparo para lidar com um documento que será digitalizado, enfim. O trabalho, gente, é multitarefas, né? E também nós temos os documentos nascidos digitais, tá? Que apresentam novas possibilidades e desafios também. Então, a gente tem hiperlinks, a gente tem acesso a multimídia dentro de um mesmo documento. Então, não é tudo igual, né? Dentro desse grande mar, né? A gente tem todos esses oceanos aí, que a gente tem esses mares, a gente tem que saber com que a gente está lidando exatamente, certo? Então, falar um pouquinho sobre a mineração de texto, né? Text mining. Mineração de texto, né? Como a gente está vendo aqui, tem a ver, a palavra mineração tem a ver, sim, com mineradores, né? Com buscar tesouros dentro de um texto, né? A gente entende o texto como um tesouro e a gente está ali buscando, né? Como uma grande mina e buscando tesouros dentro desse texto. Ele era utilizado muito, primeiramente, pelo pessoal exatamente da TI e outras áreas aí, mas as humanidades digitais e a história está junto nisso, começaram a trabalhar com isso também, né? Então, assim, a gente pode pensar na ideia do minerador que no século XVIII, XIX, XX trabalhava, né, com a mineração de uma forma, e o historiador, e só que com o tempo novas tecnologias foram surgindo para ele, de forma que ele pudesse melhorar o seu desempenho dentro da medida do possível. E para nós historiadores isso funciona dessa forma também. Nós que lidamos com fontes literárias, a gente com documentação textual, essas ferramentas podem nos auxiliar bastante, certo? Então, assim,
Aqui eu trouxe uma citação da Ana Paula Ambrosi e do Edilson Andrade Martins Moraes sobre mineração de texto. Eu quero ler para vocês aqui. Dizem assim: mineração de textos, text mining, é um processo de descoberta de conhecimento que utiliza técnicas de análise e extração de dados a partir de textos, frases ou apenas palavras. Envolve a aplicação de algoritmos computacionais que processam textos e identificam informações úteis e implícitas. Quem define o que é útil é o historiador. Lembrando disso, né? Sendo que suas principais contribuições estão relacionadas à busca de informações específicas em documentos, a análise qualitativa e quantitativa de grandes volumes de textos e a melhor compreensão do conteúdo disponível em documentos textuais. Tá? Então, o text mining é isso, é esse processo de descoberta do conhecimento, é descobrir o que a gente pode encontrar dentro de grandes acervos textuais. Tá? Não significa que a gente vai parar de ler, a gente vai continuar lendo. Mas, às vezes, a gente precisa fazer uma busca dentro de um número de, sei lá, 1000 documentos, 200. E se a gente utilizar essas ferramentas, isso aí vai poder nos ajudar a como chegar a certos conceitos, a certas ideias que podem estar sendo trabalhadas ali. Tá? Até como uma ferramenta inicial, que foi o que eu utilizei na minha pesquisa, eu vou mostrar depois. Tá? A Yu Wei Lin, tá? Escreveu o seguinte também, tradução livre da minha parte. Tá? A mineração de texto pode ser entendida como um termo abrangente para incorporar e implementar uma ampla gama de ferramentas ou técnicas, algoritmos, métodos, incluindo mineração de dados, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, inteligência artificial, agrupamento, mineração de conhecimento e análise de texto, linguística computacional, análise de conteúdo e análise de sentimento, e assim por diante. Em um grande corpo de textos, geralmente uma enorme coleção de documentos, para apoiar a tomada de decisões dos usuários. Assim como peças de Lego, existe um conjunto de componentes em campo que podem ser montados e reconfigurados para fins de tarefas dos usuários do domínio. Tá? Então, assim, são várias ferramentas e técnicas que nos permitem chegar, né, a analisar essa grande quantidade de documentos. Daqui a pouco eu preciso analisar ali 4 obras de uma forma mais rápida, são obras grandes. E de uma forma inicial, eu posso utilizar isso, certo? Ou então preciso analisar um acervo gigantesco, certo? Também posso utilizar isso, né? A gente tem hoje, por exemplo, aí, bancos de dados, quem trabalha com jornais, né? O pessoal pode acessar essas coisas. Eu sei que já existem ferramentas para lidar melhor com isso, né? Eu não trabalho com esse tipo de pesquisa com jornais, mas quem trabalha talvez possa até compartilhar isso com a gente, tá? Enfim. Então, dentre algumas ferramentas de mineração de texto, podemos encontrar algumas online, tá? Como, por exemplo, websites como Open Library, não sei se vocês já utilizaram, Perseus Project, que é o que eu vou falar depois, Topos Text, Tessire, o Digital Dante, WeTraces, Dissimilitudes, The Valley of the Shadow, Voyant Tools, Text Mining the Middle Ages. Então, são diversas, tá? Diversas ferramentas que nós temos aí. Existem outras também, algumas gratuitas, outras pagas, certo? Podemos citar aí também o Zotero, tá? Também é uma ferramenta interessante, tá? Que pode contribuir de maneira muito interessante nesse sentido. Então, para que a mineração de texto ocorra com sucesso, isso é importante, é necessário que as ferramentas utilizadas estejam adequadas a cada projeto. Por exemplo, eu trabalho com história antiga. Text mining do Middle Ages, para mim não vai servir muito, né? Mas para quem trabalha com Middle Ages, né, com Idade Média, vai ser muito poderoso, pode ser muito poderosa, né, essa ferramenta nas mãos de uma pessoa. Então, e às vezes dentro da mesma área do conhecimento, dentro do mesmo período histórico também, diferentes ferramentas vão contribuir de formas distintas, né? Quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com o Perseus Digital Library, tá? Tá lá, www.perseus.tufts, que é a instituição que administra ele, .edu, tá? Vocês podem encontrar lá o Perseus Digital Library. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com ele, certo? Então, o Perseus,
falando um pouquinho sobre esse projeto, tá? Ele é um projeto que foi iniciado em 1985, ou seja, não é de agora que isso está sendo pensado, tá? E lá na página do Perseus, na página que diz o about, né, o sobre, eu traduzi aqui para a gente, eles dizem o seguinte: nossa coleção principal, em desenvolvimento desde 1987, abrange a história, literatura e cultura do mundo greco-romano. Estamos aplicando o que aprendemos com os clássicos e outros assuntos dentro das humanidades e além. Tá? Então, por exemplo, eles têm uma parte lá, embora eles lidem muito com o mundo greco-romano, eles também têm parte lá que lida com a Guerra Civil Americana, então eles têm outros projetos dentro, tá? Estudamos muitos problemas nas últimas 2 décadas, mas nossa pesquisa atual se concentra na personalização, organizar o que você vê para atender às suas necessidades, tá? Então eles estão tentando trabalhar de uma forma que atenda necessidades individuais, né, de forma muito pessoal, certo? Não que seja só uma ferramenta distante, que seja standard para todo mundo, não, mas tentando atender essas necessidades específicas de cada pesquisador, certo? Se vocês olharem lá, tá? Não sei se vocês já conhecem, mas vocês têm uma série de coleções, como eu falei, vocês têm materiais do mundo greco-romano, tá? Literatura, também artefatos, vocês vão encontrar de arte e arqueologia. Aí tem outros materiais, tá? Germânicos, arábicos, nos Estados Unidos do século XIX, Renascença, enfim, vocês têm uma série de coisas, tá? Que vocês podem lá, tá? Como não é uma oficina, não vou mostrar isso aí exatamente para vocês, mas é meio intuitivo, sabe? Vocês podem pesquisar lá, utilizando as ferramentas dentro daquilo que vocês estão procurando, certo? E há muito material mesmo para ser buscado ali, tá? Então, é algo que eu incentivo vocês a fazerem, tá? Em relação a isso, tá? Aproveitem bem essa plataforma, né? Essas ferramentas que ela oferece, certo? De certa forma, se vocês olharem lá, vocês vão ver que eles estão buscando. O grande objetivo deles é buscar um registro completo da humanidade, entre aspas, né? Obviamente que eles não vão conseguir isso, né? Seria quase como um devaneio daqueles que um dia tentaram escrever história universal, né? Jamais conseguiriam. Sempre vai faltar alguma coisa. Enfim, se a gente, dentro da microhistória já é difícil, né? Imagina a questão mais universalizada. Então, assim, a gente tem uma série de coisas ali, tá? Dentro de todo o Perseus, a gente vai poder encontrar essas diferentes coleções de textos, tá? Como vocês estão vendo aqui. O Perseus, ele oferece uma interessante ferramenta de busca que expõe a incidência de vezes em que os termos buscados aparecem e em quais documentos são encontrados. No caso de uma das minhas recentes pesquisas, que foi essa do ensaio enviado para vocês e da minha dissertação de mestrado, tá? Em que eu trabalhei com a construção da identidade dos brigantes, tá? Um povo da Britânia, século I e anterior. Eu trabalhei com a construção da identidade dos brigantes através da análise dos textos de Tácito, que era um escritor romano. Tá? O que eu fiz? Eu procurei inicialmente buscar termos que já me eram familiares, tá? Em inglês, e sobre os quais eu já tinha consciência, através de estudos prévios, de que estes eram termos relacionados com o meu tema. Então, já parti de algum lugar. Eu realizei uma primeira busca sobre o termo brigantes, e nesse primeiro momento, eu tive um resultado mais vasto sobre o termo, tá? Este foi encontrado em 14 documentos diferentes, mas apenas 3 desses documentos eram textos clássicos, tá? Todos de Cornélio Tácito, que era o autor da antiguidade que eu estava pesquisando, certo? Que eram as seguintes obras, né? Storie de Vita Iulia Agricolae e Análise, tá? Também no Perseus eu fiz a busca pelo termo Cartismandua, que era rainha dos brigantes, tá? E esse foi encontrado em 6 documentos diferentes, dentre eles 2 clássicos. Estou falando clássico, obras do mundo clássico, tá? Antigo, ali, greco-romano. 2 clássicos, Análise e História, tá? Do Tácito também. Fiz ainda a busca por um terceiro termo, Venútius, que foi encontrado em 4 documentos diferentes, sendo 2 textos clássicos, Análise e História de Tácito. Busquei ainda pelo termo Velocatus, tá? São todos personagens da história dos brigantes.
tendo encontrado em 3 documentos, mas apenas em um clássico, o História de Tácito. Então, essas buscas iniciais me permitiram uma visualização de forma ainda um tanto geral de onde eu poderia encontrar informações iniciais sobre os brigantes. Alvo, primeiro, da minha pesquisa, tá? No caso, minha pesquisa de mestrado. Então, eu resolvi colocar isso em uma tabela que pudesse me auxiliar na visualização, como vocês estão podendo ver aí, tabela 1, tá? Essa tabela foi criada por mim. Após organizar essa primeira tabela, onde eu sabia onde eu iria encontrar cada um desses conceitos e termos, né? Decidi que seria interessante saber quantas vezes cada um dos termos buscados aparece nos textos de Tácito. O resultado foi esse da tabela abaixo, a tabela 2. Tá? Bastante interessante, pois permitiu que eu pudesse ter uma ideia do número de vezes em que cada termo foi citado em cada uma das obras. Então, eu pude visualizar isso. Claro que eu poderia, daqui a pouco, utilizar uma ferramenta de, sei lá, de gráfico, né? Poderia utilizar, existem ferramentas que poderiam me auxiliar, mas eu optei, naquele momento, por uma tabela. A próxima forma de mineração de texto que eu procurei fazer foi através da busca direta dentro dos livros que me interessavam. E é importante ressaltar que o Perseus apresenta em sua base de dados todos os textos de Tácito, tá? Tanto em latim quanto em inglês. Portanto, para um levantamento inicial, eu tinha essas duas possibilidades de busca. Outros termos que me interessavam, como Celts e Eboracum, tá? Celtas e Eboracum, que era a cidade, uma das cidades dos brigantes, não foram encontrados na busca dentro das obras de Tácito. Já termos em latim, como barbari, por exemplo, foram encontrados de formas distintas. Tá? Aqui eu tirei um print de uma das telas dentro dessa busca. Tá? Então vocês podem ver que aparece ali, se vocês olharem em azul, né, o livro onde está o capítulo, certo? Então, mesmo que pareça ser, né, eram 4 obras ou 5, né, às vezes são obras bastante robustas, então isso me auxiliou numa pesquisa inicial, certo? Então, vocês podem ter acesso aí visualizando através dessa tela, tá? O termo em latim barbárie, por exemplo, foi encontrado, gente, 51 vezes dentro da obra Análise, tá? Então, significa que o Tácito trabalhou bastante com a ideia de barbárie dentro dessa obra, tá? Então, como nós observamos, o Perseu ele oferece uma visualização em que são expostas referências dos locais onde foram encontrados os termos. Isso pode contribuir para um mapeamento inicial dos termos que buscamos, que foi o meu caso. Pensar isso como uma ferramenta de ajuda a mapear certos termos que procuramos é algo extremamente interessante e que pode contribuir significativamente para o início de uma pesquisa. E é importante que se perceba que o Perseus apresentou resultados não apenas para o termo conforme foi escrito na busca, mas também algumas derivações com terminações diferentes, como barbares, barbarorum, bárbara, bárbaros. Então, a inteligência dele, o algoritmo ajudou a lidar com isso também. Uma demonstração de que o mecanismo de pesquisa realizou a tarefa prevendo essas pequenas variações linguísticas. Embora a minha utilização do Perseus enquanto ferramenta para mineração de texto tenha tido um caráter mais quantitativo, é importante dizer que existem outras possibilidades oferecidas pelo mesmo que podem levar a uma análise qualitativa, dependendo daquilo que o historiador quiser. Além desses mecanismos de mineração de textos, o Perseus também oferece dicionários que podem auxiliar o pesquisador. Durante a leitura de um determinado texto, basta apenas um clique em cima da palavra desejada para que você possa ler as definições do dicionário, onde essa palavra pode ser encontrada em outros lugares, como ela é utilizada em cada obra. Mesmo tendo tido uma experiência inicial interessante com essa ferramenta, é preciso expor o fato de que existem algumas dificuldades e pontos a melhorar. Tá? Uma das dificuldades que encontrei na utilização do Perseus foi o fato de ele não permitir o download, por exemplo. Tá? Ele não permitiu o download dos documentos, o que poderia ser bastante interessante dos textos. Tá? Todas as consultas só podiam ser realizadas online, pelo menos naquela época em que eu realizei a pesquisa. Tá? O que impediu que eu exportasse, por exemplo, o texto para algum outro software que realizasse uma forma de mineração de textos diferente, caso eu quisesse lidar com isso. Então, ele foi importante, mas também tinha suas limitações, certo? Então, agora pensando aqui, já nos encaminhando para a parte final, né? Algumas reflexões sobre o uso
de ferramentas de mineração de texto para pesquisa histórica. Tá? Algumas poucas aqui, obviamente. Eu sei que vocês estão pensando em outras. Né? Essas ferramentas, quando em plataformas de dados abertos, permitem a popularização da pesquisa, acesso a obras que anteriormente estavam disponíveis para poucos. Tá? Isso é uma percepção minha. Tá? Então, como a gente está tendo essas ferramentas em plataformas de dados abertos, a gente está acessando coisas que antes a gente não poderia acessar. Tá? Eu dei meu exemplo, trabalho com antiguidade, estou utilizando lá o Archaeological Data Service e chego até dados de escavação que antes eu não tinha acesso, tá? Que se eu fosse comprar, se eu for buscar, fazer uma busca, seria caríssimo, né? O que impediria que eu pesquisasse sobre isso. Outro ponto, gente, o seu uso não elimina o trabalho humano, mas amplia suas possibilidades, tá? Então, assim, e lembrando, né, quando eu fiz essa pesquisa aqui, não existiam essas possibilidades ainda que a gente tem hoje de chat GPT e tudo mais, enfim, que ainda abre um outro universo, né, outras coisas, tá? Mas, enfim, o uso dessas ferramentas não elimina o trabalho humano, tá? Mas amplia as possibilidades, como a gente viu antes. Outra coisa, elas possibilitam explorar rapidamente o conteúdo de grandes acervos, possibilitando ao historiador selecionar mais rapidamente as suas fontes. E muitas vezes a gente trabalha contra o relógio, vocês sabem disso, a gente precisa acessar diferentes acervos, diferentes obras, e muitas vezes, pela falta de possibilidade, falta de tempo, muitas obras não são acessadas. Né? Assim como eu falei anteriormente, muitas vezes não são acessadas porque não estão em banco de dados ainda, ou não estavam. Então, hoje a gente tem essas outras possibilidades de maior possibilidade de acesso e maior velocidade para acessar isso. Elas permitem o uso de outras ferramentas, como, por exemplo, dicionários integrados, como eu falei agora aqui também. Né? Só um exemplo dentro de tudo isso. Em um mundo cada vez mais tecnológico, os historiadores precisam se apropriar dos novos ferramentais que estão disponíveis, tá? Então, a gente precisa, sim, se apropriar disso. A gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo, tá? O historiador tem que estar a par, tá? Não só em termos teóricos, que muitas vezes nós conhecemos muito bem, né? E às vezes nem tanto, mas também buscando entender como essas novas tecnologias podem auxiliar nas nossas metodologias de trabalho. Isso não significa abandonar os arquivos tradicionais, tá? Mas sim permitir a possibilidade de explorar novos territórios. Como eu disse antes, o historiador que trabalha lá no arquivo com poeira, ele continua sendo muito importante, porque, inclusive, para digitalizar, ele vai poder auxiliar a digitalizar isso aí, né? Esses documentos que não nasceram de forma digital. Enquanto isso, outros acervos estão sendo explorados, talvez por historiadores que não trabalhem diretamente com esse arquivo tradicional, mas podem acessar outros bancos de dados e outras plataformas. Utilizar as novas tecnologias não isenta os historiadores de se aprimorarem nos seus já tradicionais saberes, é importante isso. Tá? Então, ainda que eu possa acessar um dicionário de uma língua específica, de um determinado período histórico, isso não me isenta de estudar aquela língua. No meu caso, eu trabalho muito com latim, então eu tenho que buscar me aperfeiçoar nisso. Não é porque eu tenho bons dicionários e boas ferramentas de mineração de texto e novas tecnologias que eu não vou aprender o latim também, me especializar nisso. Né? Então, assim como os mineradores das minas não trabalham mais como nos séculos anteriores, e os historiadores do século XXI também precisam se atualizar. A gente precisa se atualizar, sim, nosso trabalho é importante, tá? Você já deve ter pegado aí um artigo de alguém que citou obras lá, às vezes, que estão... Pega a bibliografia do cara, está totalmente defasada, né? Coisas de, sei lá, 50, 60 anos atrás. Dá para citar, é importante, né? A gente não joga fora, óbvio que não, mas a gente tem que entender que a história está caminhando, né? Ela está progredindo, novas pesquisas estão sendo realizadas, então a gente tem que estar de acordo com o estado da arte da coisa, vamos dizer assim. Né? Aqui eu quero compartilhar com vocês mais uma vez, quem ainda não leu, busque pelo meu ensaio, que está lá na revista Práticas da História, que é uma revista portuguesa, tá? De 2022, está lá, História Digital, Mineração de Texto e Análise Textual, algumas possibilidades através da utilização de ferramentas oferecidas pelo Perseus Project. Lá vocês vão encontrar
inclusive a bibliografia, tá? Eu não vou colocar a bibliografia aqui ao final, vocês encontram toda a bibliografia que eu estou trabalhando aqui lá, tá? Então, busquem lá, que isso aí vai ajudar vocês, né? Eu sempre digo que referências bibliográficas ao final de um texto são tesouros, né? Eu sempre vou lá catar a nota de rodapé, isso aí é sensacional, tá? E busquem também esse dossiê, tá? Que está trabalhando também com novas tecnologias, humanidades digitais, enfim, bastante interessante. E aqui eu trago uma reflexão final para a gente, tá? Dentro daquilo que a gente conversou, né? De um texto que é atribuído a Salomão, grande sábio da antiguidade, né? Mundo judaico. E Salomão diz o seguinte, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, tá? Pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, toda vez que eu leio esse texto, não sei a que ele remete para vocês, mas eu penso na brevidade da vida que nós temos, né? Ó, a sepultura é logo ali, né? A gente não sabe quando termina a nossa vida, então a gente tem que saber lidar com isso, tá? Entender que a vida é curta e fazer as coisas dentro do tempo que nós temos, tá? E também fazer da melhor forma possível, né? Que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, certo? Então, nós somos historiadores do nosso tempo. Nós temos que saber lidar com as coisas do nosso tempo. Certo, gente? Então, é isso, tá? Aqui vocês têm meu contato, meu e-mail, ismael.wolf@edu.unirio.br, wolf_ismael@yahoo.co.k, meu academia.edu ali, /IsmaelWolf também. Se quiserem fazer contato comigo, a gente pode conversar depois daqui também. Eu estou totalmente à disposição, certo? Muito obrigado.